nós te pedimos, fale conosco. Nosso coração está aberto para receber instrução, edificação, ensino, se necessário correção. Nós queremos sair daqui convictos de que temos uma oportunidade e não desperdiçaremos. Ó Pai, eu oro por um ambiente de reverência, por um ambiente de temor, por um ambiente de fome. Eu oro também para que o Teu Espírito se mova com liberdade. Eu oro para que saiamos daqui marcados pela Tua palavra, em nome de Jesus. A igreja diz: vamos à leitura do texto. Eu peço para que não seja projetado, justamente para que você acompanhe aí na sua Bíblia. Marcos capítulo 14, versículo 1. A Escritura diz: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Versículo de número 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro. Quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Irmãos, é interessante que esse texto, ele é finalizado com uma colocação tão forte: aonde for pregado este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Nós estamos aqui há 2025 anos depois, nos lembrando daquilo que essa mulher fez. Você tem noção quantas vezes, não foram dezenas, centenas, milhares e talvez até mesmo milhões de vezes, aonde as pessoas ouviram acerca daquilo que essa mulher fez. Perceba a força, o impacto, a influência, o legado. Você sabe algo que me chama a atenção? É que muitas vezes o peso daquilo que nós realizamos não é determinado apenas pelo que nós realizamos, mas muitas vezes por quando nós realizamos. Eu repito para aqueles que são boiadores de plantão, você que está aí boiando, eu vou te dar mais uma chance. Muitas vezes o peso daquilo que a gente faz não é determinado apenas pelo que a gente fez, mas por quando a gente fez. Exemplo: tem algo na vida melhor do que amigos? Irmãos, uma das coisas boas aqui da vida é que o Senhor nos concedeu a graça de termos amigos. E quando você então cultiva uma amizade, você tem hábitos que cultivam amizades. Você sai, você ri, você liga, você abraça. E pode ser que você faz isso todo dia. Mas você sabe, tem um dia que seu amigo está passando por um momento muito importante. Seu amigo talvez está passando por um momento muito sério. Talvez seu amigo está passando por um momento muito delicado. E sabe o que está escrito? Salomão
escrevendo o livro de Provérbios, ele declara que é na angústia que se faz o irmão. Talvez a pessoa tenha aquela atitude todo dia, mas naquele dia da angústia, o que ele fez teve tanto valor, que aquele que recebera então esse favor, vira para aquela pessoa que ele considera amigo e fala assim: olha, o que você fez por mim na angústia, me faz considerá-lo agora, não apenas um amigo, mas verdadeiramente um irmão. Portanto, muitas vezes, o que nós fazemos tem até um peso menor do que quando nós fazemos. Isso nos leva, então, a uma seguinte análise: se o que ela fez foi tido como tão importante, qual será que foi um dos pontos que determinam a importância? Antes de entrar, então, no que ela fez, eu chamo a sua atenção para o fato de que essa história em Marcos capítulo 14, ela começa a ser descrita no verso 3. Porque no verso 3, Jesus entra na história, estando ele, olha o que está escrito, versículo de número 3, a palavra do Senhor diz: estando ele em Betânia. Agora, os versos 1 e 2, eles estão ali apenas para nos mostrar quando é que Jesus estava em Betânia. E o que está escrito? Que o quando faz referência a um tempo para a nação de Israel, que era um tempo muito importante. Que tempo era esse? A festa da Páscoa. Bem, nós sabemos que quando Moisés recebera de Deus a lei, Deus havia instituído na lei algo que nós chamamos de as festas do Senhor. E aquele povo anualmente celebravam 7 festas, mas das 7 festas, 3 delas tinham um peso de importância maior. E pasme, a festa da Páscoa era uma das 3 festas que tinham um peso de importância maior. Para você ter uma noção, durante a festa da Páscoa, tanta coisa acontecia, que a cidade de Jerusalém recebia um movimento 5 vezes maior do que o seu movimento comum. Nos dias da festa da Páscoa, Jerusalém recebia uma população 5 vezes maior do que aquela que ali residia. Pensa, uma cidade com 100 mil habitantes, receber em um final de semana 500 mil pessoas. Ou seja, a festa da Páscoa mexia completamente com a nação. Mexia, aqui é só o irmão mexer no ar-condicionado, tá? Glória a Deus, então vem aqui comigo, olha aqui para mim. Então, eu até vim para cá, quando eu vi ele vindo, eu vim para cá, para vocês olharem para mim, mas não deu, um dia vai dar certo, glória a Deus. Vem comigo, olha aqui para mim. O que isso nos mostra então, amados? Que Jesus, ele recebeu essa ação dessa mulher no tempo da Páscoa. Eu estou falando sobre a movimentação, por exemplo, na cidade de Jerusalém, que recebia pessoas, multidões. E interessante que, para você ter uma noção do tamanho do movimento, irmãos, o governo do Império Romano, diferente do que alguns poderiam pensar, que ele estava estabelecido em Jerusalém, o governo do Império Romano nessa época era estabelecido na cidade de Cesareia Marítima. Todavia, nos dias da Páscoa, eles mudavam o governo para a cidade de Jerusalém. E nos dias de Jesus, e de maneira específica nesse ano, Jerusalém estava aqui debaixo do governo daquele que é conhecido como Herodes Antipa. Sim, o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas. Herodes Antipas, então, pegou todo o seu aparato militar e foi para Jerusalém. O que nos mostra que, dentro desse contexto, da festa da Páscoa, de um movimento extraordinário naquela cidade, algumas pessoas estavam reunidas, tramando contra a vida de Jesus. E a cena aqui nos mostra então, que essa trama envolvia 2 coisas, era uma verdadeira traição. A primeira coisa,
a trama tinha como objetivo prender Jesus. Mas em segundo lugar, a trama tinha como objetivo matar Jesus. Aqui está escrito que eles então estavam tramando como o prenderiam e como o matariam. Mas sabe o que esses homens não sabiam? Que por mais que Jesus acabou preso e acabou morto, Jesus não sucumbiu ao poder do Império Romano. Jesus não sucumbiu à perseguição do Sinédrio. Jesus não sucumbiu à perseguição dos fariseus. Mal eles sabiam que aquilo que teoricamente eles estavam tramando, na realidade iria cooperar para que os planos de Deus se cumprissem na vida do seu filho Jesus. Por quê? Porque o cordeiro foi morto, não pela perseguição do Império Romano, não pela perseguição dos judeus. O cordeiro foi morto, o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Quer dizer que quando aqueles homens estavam ali tramando mal, eles sabiam que eles seriam usados pelo Pai para que Jesus cumprisse a missão que ele veio fazer. Por isso, crente não tem que ter medo do diabo. É estranho quando o crente tem medo do diabo. Deixa eu contar uma coisa. Martinho Lutero, grande pilar da reforma protestante, ele diz uma frase que nos chama muita atenção. Ô gente, lembra do diabo? Pois é, o diabo é o diabo de Deus. Pastor, que conversa que é essa? Que o diabo é o diabo de Deus? Isso é apenas uma referência à impotência de Satanás perto do poder de Deus. Em outras palavras, a gente comumente chama o diabo de cão, não é verdade? É isso aí, é coisa do cão. Pois é, se o diabo fosse um cão, ele teria uma coleira, e o Senhor possuiria a coleira na sua mão, e ele tem poder para puxar e tem poder para estabelecer até onde o cão pode ir. Por isso que em Marcos capítulo 5, quando Jesus libertou aquele homem de uma legião de demônios na região de Gadara, aqueles demônios fizeram um pedido para Jesus, e eles pediram: Jesus, nós podemos ir para aquela manada de porcos? Por que os demônios pediram? Porque os demônios precisam se submeter ao senhorio de Cristo. Você tem uma noção do tamanho do poder de Satanás? Está escrito no final do livro de Apocalipse, que nos últimos dias Satanás será preso por 1000 anos, quem lembra disso? Mas, para surpresa de muitos, também está escrito que serão necessários incríveis um anjo para prender Satanás. Então quer dizer que Deus vai virar para um anjo, vai falar: prende lá o Satanás do cão ali. Olha só. Por isso, irmãos, que nós podemos nos lembrar algo, que nós recebemos de Deus a autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e até se nós comêssemos algo mortífero, não nos faria mal, não nos causaria dano algum. Então o que acontece? Que em alguns momentos, a gente olha para alguns cenários de perseguição. Deixa eu contar uma coisa: quando você vê um crente sendo perseguido, não precisa ficar com dó dele, fica com dó de Satanás, porque mal Satanás sabe que de alguma maneira ele está cooperando para que os planos de Deus se cumpram. Por quê? Porque Atos 8:1 é uma resposta para Atos 1:8. Sabe por quê? Porque Atos 8:1 é quando os discípulos, é quando a igreja de Cristo, a igreja primitiva, foi dispersa. A perseguição que começara em Atos capítulo 4, quando Pedro e João estavam diante do Sinédrio, ela chega no seu ponto mais alto em Atos capítulo 8, quando as pessoas começam a expulsar os crentes de Jerusalém. Mas sabe o que está escrito em Atos 8:1? Que eles foram expulsos para a Judeia e para Samaria. Mas Atos 1:8 estava escrito: recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Porque até o diabo se submete aos planos de Deus, mesmo quando ele está tramando, na realidade sem saber, ele está cooperando para que a vontade de Deus se cumpra. Tudo isso para te falar que esse era o cenário, a iminência da morte de Jesus na cruz. Lembra do que eu te falei? Que às vezes mais peso
do que aquilo que nós fazemos é quando nós fazemos, pois essa mulher, ela aproveitou a sua oportunidade, porque Jesus ainda não havia morrido, Jesus não havia ainda ido para a cruz, e enquanto tudo isso estava acontecendo na cidade de Jerusalém, está relatado que a 10 quilômetros daquela cidade, na cidade de Betânia, Jesus estava à mesa, Jesus estava tendo comunhão com alguns amigos. O texto relata que Jesus estava na casa de um homem chamado Simão, diga comigo, Simão. Todavia, também está aqui relatado de que haviam outras pessoas dentro dessa casa. E para você ter uma noção, nós estamos falando aqui daquela família que era uma das famílias mais próximas a Jesus. Aquela família composta por 3 pessoas, Marta, Maria e Lázaro. É interessante, inclusive, irmãos, para que vocês tenham uma noção do tamanho da importância dessa história. Dos 4 evangelhos escritos, 3 narram essa história. Eu li para vocês Marcos capítulo 14, mas se você abrir em Mateus capítulo 26, ou em João capítulo 12, você vai ver a mesma história. Se essa história estivesse escrita no evangelho de Lucas, se nós olhássemos para a cronologia do evangelho de Lucas, ela estaria escrita em Lucas capítulo 22. E algumas informações, talvez Marcos não escreveu, mas nós podemos ver ou em Mateus, ou em João. E é interessante então, que eles estavam ali na casa de Simão, e olha que interessante, se eu fosse citar o evangelho de João, João 11, Lázaro ressuscita, João 12, Lázaro está nessa casa, quer dizer que naquele jantar, tinha um homem que já tinha ressuscitado da morte. Se fosse você ia fazer uma selfie, não é verdade? Gente, eu tenho que mostrar para vocês, olha esse rolê aqui, Jesus Cristo, autor da vida, criador dos céus e da terra, dá um oi aí, Jesus. Olha aqui do outro lado, Lázaro, gente, esturdia, vamos falar igual o goiano, esturdia, Lázaro estava morto, hoje está aqui com nós. Olha o rolê, olha a cena. Marta, aí você ia dar um zoom, né, bolinha para cima, aquele negócio, olha a Marta não para, né gente, Marta não para. Já está com a vassoura e com o rodo na mão. Cadê a Maria? A Maria adoradora. A Maria ficou com a boa parte. Olha aqui para mim. A Escritura diz que Maria interrompe o jantar. Interrompe aquela comunhão. Estou falando que é jantar, não é que é jantar não, é só para você, eu estou fazendo a ilustração. E ela chega, e ela quebra um perfume. Agora, olhemos para aquilo que estava acontecendo. A Escritura faz questão de mencionar aonde que esse perfume estava, em qual recipiente, em qual frasco. E qual é a resposta? A Escritura diz que essa essência estava dentro de um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental da cor branca, um pouco rosa. Mas é interessante que o mais importante não é o fato de nós sabermos como é o vaso de alabastro. Mas o mais importante é nós sermos detentores do conhecimento do que estava nesse vaso. A Escritura diz que esse perfume ele tinha uma essência, e a essência era nardo puro. Sabe o que me chama a atenção? O grau superlativo colocado no adjetivo desse nardo puro. A Escritura diz, preciosíssimo. E eu poderia afirmar os motivos pelos quais ele é preciosíssimo, porque ele era raríssimo, portanto, caríssimo. Sabe por quê? Porque não se encontrava nardo em Israel. Se você quisesse receber um pouco dessa essência, você teria que andar muito. Na realidade, você teria que escalar as cordilheiras do Himalaia.
porque o nardo puro só era encontrado nas cordilheiras do Himalaia. O que nos mostra que, muito provavelmente, não deve ter sido Maria que foi lá nas cordilheiras do Himalaia. Ela deve ter comprado. Agora, bem sabemos nós que a economia, ela é dividida em dois braços: a macroeconomia e a microeconomia. Talvez você não sabe muita coisa de macroeconomia, ou da realidade, deixa para lá, mas enfim. Mas tem uma lei econômica que você sabe, que ela pertence à microeconomia, que é a lei da oferta e da demanda, ou, na linguagem que você usa, a lei da oferta e da procura, que ela diz o quê? Que quanto mais raro é um determinado produto, maior é o valor atribuído nesse produto. Quem está comigo? Portanto, se esse produto em questão, ele era raro, isso significa que ele era caro. Por isso que, inclusive, está escrito o valor dele, porque o texto nos diz, inclusive, eu faço questão de mencionar que no Evangelho de João, nós temos também a medida do perfume. Em Marcos não tem a medida, em João tem a medida. João diz que esse perfume era um perfume de 1 libra. Diga comigo, 1 libra. Vem comigo. Para você entender o valor de 1 libra, ou para você entender primeiro quanto é 1 libra, você, claro que precisa fazer uma correlação com alguma unidade de medida que nós usamos. Quando nós falamos de líquido, a unidade de medida que no Brasil nós usamos é litros. 1 litro corresponde a aproximadamente 2,2 ou 2,2 libras. Ou seja, vamos simplificar. É como se 1 litro é mais ou menos 2 libras. Vamos fazer uma regra de 3. Se 1 litro é 2 libras, 1 libra é meio litro. Se é meio litro, 500 ml. Agora, você está afim de comprar um perfume, e aí você juntou um dinheirinho, e aí você fala, então agora eu quero comprar o perfume francês, eu quero aquele perfume que a varoa não vai resistir, e aí você sai e vai lá na loja. Aí lá na loja, irmãos, o momento de comprar, eu não sei você, mas o momento de comprar o perfume é sempre um momento muito triste, né? Porque quando você acha aquele perfume cheiroso, maravilhoso, aí você olha o preço, aí você fala, tem o de 50 ml? Né? Não é verdade? Então, ou seja, o que eu estou te mostrando isso? Se você vai comprar um perfume, os perfumes caros, os perfumes valiosos, eles começam a ser vendidos na unidade de 50 ml. Se você compra um de 100 ml, você está bombando. 150, então, Deus fez na sua vida. Agora, pensa um perfume de 500 ml. Opa, esse perfume é bom. E eu estava te contando o preço dele, 300 denários. 1 denário significava um dia inteiro de trabalho, ou seja, a remuneração correspondente ao salário de um trabalhador. Isso nos mostra que, se um dia de trabalho a remuneração é 1 denário, 300 denários, nós estamos falando de quase um ano inteiro. Você quer saber quanto que seria, talvez hoje, na nossa cabeça? Pega o salário mínimo, divide por 30, você vai ter o dia de trabalho, certo? E multiplica por 300. Você vai ter o preço. Uau, perfume caro pra caramba. E nesse contexto, essa mulher fez algo histórico. E aqui, eu chego no último ponto da palavra, que é o ponto que eu vou começar a falar dos pontos. Por quê? Porque John Stott, João Vitor Leal, ele diz que o papel de um pregador é fazer 3 coisas. Em primeiro lugar, ler o texto. Em segundo lugar, explicar o texto. Eu já li o texto, eu já expliquei o texto. E agora, em terceiro e último lugar, nós vamos aplicar o texto. Então, se você gosta de tomar nota, parabéns, chegou a sua hora. Pegue o seu caderno e a sua caneta, ou abra o seu bloco de notas,
coloque no modo avião para que você não seja tentado a abrir outras janelas, que Deus não quer que você abra das 8 às 9, domingo na igreja Emaús. E tome nota daquilo que tem valor para mudar a sua vida. Eu quero te contar 5 atitudes que essa mulher teve, que podem ser vividas por mim, por você. Por que podem? Porque às vezes pode ser que você vai conhecer a atitude e não vai fazer. Como é que é seu nome? Tolo. Nova tradução, linguagem de hoje, burro. Por outro lado, você pode ser sábio. Você pode ouvir e aplicar. Você pode ouvir e aprender. Por quê? Porque nós estamos aqui em uma aula. Pastor, Escola Macarius é terça e quinta. Deus te abençoe, cidadão. A aula é de como me tornar um adorador extravagante. Quem quer aprender com essa mulher como se tornar um adorador? Número 1, versículo 8. O verso 8 de Marcos 14 nos ensina a primeira lição que essa mulher nos deixa. Para você que gosta de tomar nota, escreva aí: ela fez o que pôde. Repito, ela fez o que pôde. Pastor, como assim ela fez o que pôde? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sempre tinha raiva quando o pastor fazia isso. Até que eu me tornei pastor. Olha aqui para mim. É divertido você ver a galera levando um susto. Estou brincando, gente, estou brincando. Qual que é o ponto que eu quero trazer aqui? Amados, sabe por que ela fez o que pôde? Ela fez o que pôde porque o perfume era dela. Posso contar uma coisa? Tudo aquilo que já está nas suas mãos, você pode colocar para jogo. Você sabe que a coisa mais extraordinária que ela fez foi o fato de que ela não teve que fazer nada de extraordinário. Ela só fez o que ela podia fazer. Mas sabe o que é doido, engraçado? É que muitas vezes nos chama a atenção quem faz o que pode. Porque ao nosso lado é um monte de gente podendo e não fazendo nada. Então eu quero te contar uma coisa. A coisa mais louca que você pudesse imaginar é que o primeiro princípio para você ser um adorador extravagante é você fazer o que você pode fazer. Mas você sabe, muitas vezes você não faz porque te custa. Só que essa mulher decidiu fazer o que estava ao alcance dela. Então eu quero te contar uma coisa. Você sabe o que Deus precisa para abrir o Mar Vermelho? Apenas de um homem para levantar o cajado. O problema é que muitos cristãos colocam desculpa para tudo. No ímpeto de você querer desobedecer a Deus, e aqui, pelo amor de Deus, eu não estou falando para X, nem para Y, nem para Z, não. Mas, pastor, isso é para mim. Então, arrepende e muda de vida. Sabe por quê? Porque pode ser que eu esteja pregando para Jonas aqui. Pode ser que tem gente que está aqui me ouvindo que você está fugindo do chamado. Pode ser que você está em um caminho contrário àquele que Deus te chamou. Deus falou para você, cidadão, você vai fazer isso da sua vida, você está fazendo outra coisa da vida. Então, faça aquilo que você puder fazer. Muitas vezes, irmãos, nós colocamos desculpas, aonde? Naquilo que a gente não tem. Pastor, se eu tivesse o conhecimento do pastor Paulo César, se eu tivesse a unção do pastor Mateus, se eu tivesse a inteligência do Marcelo, se eu tivesse, aí você fica toda hora olhando o que você não tem, como desculpa para você não se posicionar com aquilo que você já recebeu. Eu quero te falar uma coisa na presença de Deus. Quando o Senhor voltar, Ele não vai requerer de você o que você não tem. Ele vai requerer de você o que você fez com aquilo que você tinha nas suas mãos. Porque a parábola dos talentos nos mostra uma coisa, que um tinha 5 talentos, outro tinha 2, outro tinha 1. Jesus não cobrou 5 talentos de quem tinha 2. De quem tinha 2, Jesus só cobrou outros 2. Mas de quem tinha 5, Ele cobrou 5. Portanto, não está na quantidade, está na fidelidade. Você tem feito aquilo que você pode com aquilo que está nas suas mãos? Ou será que você podia mais? Mas eu vou te contar uma coisa, a questão não é nem você fazer além.
É porque tem gente que nos constrange. Sabe quem que nos constrange? A igreja da Macedônia. Porque quando Paulo estava escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 8, Paulo fala: Coríntio, igreja de Corinto, Coríntios. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Talvez a igreja mais pobre que eu acompanho é a igreja da Macedônia. E Paulo escreveu assim: e aquela igreja deu além das suas posses. Eu estou falando para você que o primeiro ponto é você fazer o que você pode. E está escrito na Bíblia que a igreja da Macedônia fez além do que podia. Mas não estou falando para você fazer além. Estou falando para você fazer o que você pode. Tem algo que você pode, que você não está fazendo, você vai prestar conta diante de Deus dessa oportunidade. Em primeiro lugar, ela fez o que ela pôde. Por quê? Porque o perfume era dela. Mas em segundo lugar, ela não fez apenas o que podia. Ela fez o seu melhor. Em segundo lugar, ela fez o seu melhor. Tem gente que até se dispõe a fazer, mas sabe qual é o problema? Acha que pode fazer de qualquer jeito. Pastor, mas aí está cobrando demais, que eu já estou fazendo. Pois é, eu quero te falar uma coisa. Se for para fazer meia boca, não precisa fazer. Porque se for para Deus tem que ser o melhor. Você sabe, como que nós passamos perfume? Borrifadinha aqui, borrifadinha ali. Quando eu passo da terceira, minha mulher já briga comigo. Porque a gente fica calculando. Sabe o que essa mulher fez? Essa mulher quebrou o perfume de uma vez. Essa mulher, ela não ficou calculando. É só um pouquinho aqui. Tem gente que é assim: nossa, essa semana eu estou tão direitinho. O que foi, Gertrudes? Por quê? Aí a Gertrudes responde: nossa, porque essa semana eu fui no culto e no GR. Uau! Palmas para Gertrudes. Fez mais que a sua obrigação, Gertrudes. Tem gente que fica assim: você quer servir a Deus, você quer ficar servindo a Deus de borrifada em borrifada. Se for para servir a Deus, serve direito. Se for para servir a Deus, quebra o perfume. Estava até falando, você já viu que normalmente a gente usa essa expressão: nossa, o pastor Antônio, a Ana Kainá hoje, eles quebraram tudo no louvor. Ô, Mateus, vim ontem no culto de jovens, você quebrou tudo, hein? A gente usa essa expressão quebrar tudo quando a gente acha que algo foi bem feito. Quando a gente acha que algo foi excelente, a gente fala: nossa, fulano quebrou tudo naquela palestra. Pois é, eu quero te falar uma coisa: essa mulher quebrou tudo. Ela deu o seu melhor. Ela não ficou poupando. Acho engraçado. Tem gente que vem servir na igreja, o cara chega correndo, chega vestindo a camisa assim, correndo, porque está atrasado. Respeita o Deus que você serve, rapaz. Chegar atrasado para servir a Deus. Pensa, você está indo servir quem, cidadão? Porque assim, entre nós, se for para você servir homens, serve não, porque depois você vai embora chateado, porque não te mandaram mensagem de parabéns no dia do seu aniversário. Aí você fica chateadinho. Serve homens não. Deixa eu te dar uma dica: não sirvam homens. Mas se você servir a Deus, se você servir a Deus, deixa eu te contar uma coisa: pode ser de qualquer jeito não. Se for para servir a Deus, serve direito. Se for para servir a Deus, seja o primeiro a chegar e o último a ir embora. Por quê, pastor? Porque Deus é digno da sua excelência. Deus é digno. Nessa igreja, nós não vamos fazer as coisas de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Hoje as cadeiras estão erradas, viu? Era uma cerâmica para frente. Já manda avisar aí o da semana que vem. Calma, gente. Estou só brincando aqui. Mas é verdade, está errada mesmo. É só uma cerâmica para frente. Mas por que a gente fica brincando com isso? Olha aqui para mim. Porque nessa igreja nós não vamos fazer de qualquer jeito. Eu vou colocar cadeira para a glória de Deus. Eu vou fazer o meu melhor. Por quê? Porque Deus é digno do meu melhor. Porque nós não vamos fazer de qualquer jeito. Se é para Deus, nós vamos dar o nosso melhor. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus por isso. Aleluia.
Mas em terceiro lugar, Rodrigo pode vir. Irmãos, algo que me chama a atenção, e aqui por favor, eu preciso que você entenda que agora a coisa começa a ficar profunda. Ela não apenas deu o seu melhor, ela não apenas fez o que podia, ela não apenas deu o seu melhor, mas a sua entrega foi uma entrega sacrificial. Repito, o que ela fez foi verdadeiramente um sacrifício. E talvez, se você é uma pessoa dinheirista, se você é uma pessoa que só liga para dinheiro, você pode pensar assim: ah, pastor, eu sei porque foi o sacrifício, não é porque o perfume era caro. Não, filho, para de pensar em dinheiro um pouco. Para você entender o tamanho do sacrifício, eu preciso de te tirar de uma cultura brasileira, e eu preciso te conectar à cultura judaica. Porque se você se lembrar de algo que acontecia naquela época, naquela nação, você vai ter um pouco da noção do tamanho do sacrifício que essa mulher fez. A cultura judaica, ela nos mostra que uma mocinha, desde cedo, comprava perfumes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Antes de eu continuar te contando o que as mocinhas na cultura judaica faziam, com sinceridade, o que você acha que é a coisa que uma mulher mais sonha na vida? Responda com sinceridade. Qual que é o maior sonho de toda mulher? Hã? Tá bom. Por quê? Olha aqui para mim. Porque diferente de qualquer discurso feminista que você possa ouvir, eu estou aqui para te falar a verdade da palavra de Deus. Quando que a mulher foi criada? A Escritura diz: viu Deus que não é bom que o homem esteja só. Eu não sei você, varão, mas eu dou glória a Deus todo dia por esse versículo. Deus viu e determinou: homem, você está incompleto. Eu preciso de criar alguém que vai te completar. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Sabe o que isso nos mostra? Que a mulher, ela nasceu para completar um homem. Por isso que ela foi criada. Toda menina já nasce querendo brincar de boneca. Toda menina nasce querendo brincar de casinha. Porque toda mulher que nasceu para se casar. Toda mulher que nasceu para completar um homem. Esse é o peso do casamento para uma mulher. Por isso que quando nós temos homens maus, homens pecadores, que ferem mulheres, essas mulheres muitas vezes sofrem a vida inteira, porque foram maltratadas por homens que abusaram, seja fisicamente ou seja emocionalmente delas. Não é verdade? Porque isso para a mulher é o que tem mais valor. E sabe o que a cultura judaica nos mostra? Que as mocinhas, elas, ao longo da vida, elas iam comprando, de pouco a pouco, perfumes. E elas colocavam o perfume que elas compravam em um vaso, em um recipiente. Sabe qual que era o propósito? Que no dia mais importante da sua vida, as núpcias, ela derramaria
o perfume mais caro, mais valioso, mais precioso, porque para ela passou uma vida inteira juntando aquilo que ela iria usar para o seu noivo. Só que Maria, quando viu Jesus, Maria pensou: eu encontrei o meu noivo, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei. Quando aquela mulher quebrou aquele perfume, aquela mulher estava quebrando o maior sonho da sua vida. Aquela mulher estava quebrando a coisa mais importante que ela carregava. Aquela mulher estava quebrando aquilo que ela mais tinha idealizado. Sabe por quê? Porque ela encontrou o amor da vida dela. Nós cantamos essa música, a boa parte está escrito na letra: eu encontrei o meu tesouro. Será que nós encontramos o nosso tesouro? Aquela mulher, ela se sacrificou em favor de Jesus. O que essa mulher encontrou? O que essa mulher viu? A minha oração é que nós nos percamos de amor por Ele. A minha oração é que você se apaixone por Ele. Porque se você se apaixonar por Ele, você vai ter disposição de fazer loucuras que talvez, muitas vezes você deixa de fazer. Vou te contar uma coisa. Sabe por que às vezes você ainda peca muito? Sabe por que às vezes você ainda derrapa muito? Que falta paixão. Falta paixão. Apaixonados não têm olhos para nenhum outro. Você sabe o que você sente quando você está apaixonado. O convite de um estilo de vida de adoração é um convite da manutenção da paixão. Você sabe, quem ama precisa dar manutenção na paixão, porque o amor cresce e a paixão diminui. Portanto, quando você ama, você sabe que você tem que domar a paixão, porque ela passa, a aliança permanece, mas você pode sim reacender a chama do amor, reacender a chama da paixão. Em quarto lugar e penúltimo, ela foi criticada pelo que fez. Sabe o que isso nos mostra? Que muitas vezes, quando você vive um estilo de vida sacrificial, algumas pessoas não vão entender. Algumas pessoas vão zombar de você. Algumas pessoas vão criticar você, porque ela recebeu críticas. Mas sabe o que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui? Algo que talvez muitas vezes pode ter passado desapercebido por você, que era um conhecedor desse texto. A palavra do Senhor não diz que ela foi criticada pelo que ela fez, mas a palavra do Senhor diz que ela foi criticada para quem ela fez. Sabe por quê? Por exemplo, em Marcos não está escrito, mas em João está escrito que, por exemplo, foi Judas Iscariotes quem disse: ei, que absurdo é esse? Qual que é o absurdo? É derramar o perfume? Não, o absurdo não é derramar o perfume. O absurdo é para quem que você está derramando. O que Judas disse? Você podia ter dado para os pobres. Em outras palavras, o absurdo é dar para Jesus. O absurdo é o corpo de Cristo.
Se fosse para os pobres, estava tudo bem. Todas as vezes que você vive uma consagração extravagante, você vai receber críticas. Ó, pastor, se der do agasalho aí, muito boa. Muito boa. Cobertor, agasalho, cesta básica, que maravilha. Agora, esse negócio de oferta e dízimo, aí não. Aí não. É porque é para o corpo de Cristo. Aquilo que é para o corpo é criticado. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Tudo que você vê aqui, tudo isso aqui foi pago pelas ofertas e pelos dízimos. A igreja existe, ela é sustentada por Deus através dos dízimos e ofertas. Como que igrejas nascem? Como que a gente envia alguém para pregar o evangelho? Tudo isso por pessoas que decidem derramar um perfume para o corpo de Cristo. Mas muitas vezes é o seguinte: para o pobre pode, para Cristo não. Amados, não dê ouvidos às críticas, porque no exercício da consagração, elas serão constantes na sua vida. Ela foi criticada pelo que ela fez, mas principalmente para quem ela fez. Mas, para finalizarmos esta palavra, eu convido você a nós entrarmos agora no ponto mais importante dessa explanação. Eu gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 23, no verso 50. Lucas 23, 50. Lucas 23, 50. Lembra que eu te disse no início que o mais importante não é simplesmente o que é feito, mas quando é feito. Sabe o que é interessante? Você está aí aberto agora em Lucas 23, 50. Se você se lembrasse do que estava escrito em Marcos, Jesus, no verso 8 do capítulo 14, que é o capítulo que nós lemos, ele disse: essa mulher antecipou-se para me ungir para a sepultura. O que nós temos então em Lucas 23, 50? A história da sepultura de Jesus. Vamos ler a história do sepultamento. Por quê? Porque Jesus fez menção ao seu sepultamento. Jesus disse: essa mulher se antecipou a ungir-me para a sepultura. Portanto, eu gostaria de ler com você o contexto do sepultamento de Jesus. Lucas 23, 50, a palavra do Senhor diz que: eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom, justo, verso 51, que pela graça de Deus, não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros. De onde ele era? Está respondido: natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Que ele fez? Verso 52, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. E o verso 54 diz: era o dia da preparação, e começava o sábado. E o verso 55 nos mostra que agora algumas mulheres tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo. Ou seja, isso aqui é uma clara referência àquelas mulheres que o próprio Lucas fala tantas vezes nos seus evangelhos,
que eram mulheres que seguiam Jesus durante o ministério de Jesus. Essas mulheres foram lá para quê? Verso 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Repito, essas mulheres se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Essas mulheres estavam querendo fazer a mesma coisa que Maria tinha feito, mas no sábado descansaram segundo o mandamento, capítulo 24, verso 1. Mas a sua intenção é muito boa, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, fazer o quê? Levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, e ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: mulheres, por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Você sabe, se nós lêssemos fazendo referência apenas à ressurreição de Jesus, na hora nós damos um glória a Deus, na hora nós damos um aleluia, mas o problema aqui é a história que eu estou contando. E quando eu leio aqui esse mas, eu não consigo dizer glória a Deus, eu digo misericórdia. Sabe por quê? Porque essas mulheres estavam lá com a matulinha delas, com a lancheirinha delas, com a bolsinha delas, seja lá do que você quiser chamar, cheio de aromas e bálsamos. Cadê o corpo de Jesus? Que eu quero perfumar o corpo. Tarde demais, o corpo não está mais aqui. Sabe por quê? Porque apenas uma mulher se antecipou para ungir Jesus para a sepultura. Sabe qual é então o quinto e último ponto, a última lição? Ela não apenas fez, ela fez no tempo certo. Repito, ela fez no tempo certo. Portanto, eu quero te falar uma coisa: não é apenas sobre fazer aquilo que é correto ser feito. Não adianta você fazer a coisa certa na hora errada. Não adianta se quando depois você quiser começar, for tarde demais. Portanto, hoje eu estou aqui como enviado da parte de Deus para te dizer: se você quer ser um adorador extravagante, não é apenas sobre o que você faz, mas sobre quando você faz. Por isso, eu te pergunto: será que tem algo que você tem estado protelando? Será que você está adiando, procrastinando algo que já deveria ter sido feito? Se é para Deus, a hora é agora. É o dia que se chama hoje. Não deixe para se arrepender amanhã, porque você não sabe o dia de amanhã.
Não deixe para confessar amanhã, porque você não sabe o dia de amanhã. Não deixe para perdoar amanhã, porque você não sabe o dia de amanhã. E eu me lembro de Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas que um dia chorou, e eu serei redundante, um choro doído. Absalom, Absalom, Absalão, meu filho Absalão. Um dia Davi chorou a morte de Absalão. Mas você sabe por que o choro foi doído? Porque Davi estava com litígio com Absalão. Davi e Absalão estavam em desarmonia há muito tempo. Mas teve um dia que Absalão entrou na presença de Davi. Teve um dia que Absalão tentou resolver o problema. Sabe o que Davi fez? Davi deu um beijo a Absalão. Davi beijou Absalão e não falou nada. Deixou Absalão embora. Absalão vai embora. E a mágoa do pai só cresce. A ira contra o pai cresceu tanto que ele se volta contra o pai. Davi olhou para Absalão e não falou nada. Quando Absalão morreu, Davi chorou. Meu filho, se eu pudesse, eu teria morrido no seu lugar. Mas Davi, tarde demais. Porque no dia que você podia ter resolvido, você não resolveu. Tem algo na sua vida que precisa ser resolvido? Resolva hoje, para que você não chore as lágrimas de Davi. Absalom, Absalom, meu filho Absalom. Quem que você tem que perdoar? Perdoa hoje. Quem que você tem que se reconciliar? Reconcilie-se hoje. O que você tem que deixar para trás? Deixa hoje. Irmãos, eu sinto no meu espírito que o Senhor está movimentando os céus sobre essa cidade. E eu sinto que existe uma janela de Kairos, existe uma janela de oportunidade que está diante de mim e diante de você. Tome muito cuidado o que você vai fazer nos próximos dias. Tome muito cuidado com as mesas que você se assenta, com as rodas que você se diverte. Tome muito cuidado. Sabe por quê? Essa janela está aberta. Nós não sabemos até quando. Nós não conhecemos o dia de amanhã. A hora é agora. É tempo de arrependimento. É tempo de alinhamento. É tempo de perdão. É tempo de reconciliação. Mas sabe o que é tempo também? É tempo de sacrifício. É tempo de você fazer o que nunca foi feito. É tempo de você orar o que você nunca orou. É tempo de você jejuar o jejum que você nunca fez. É tempo de você adorar de uma maneira extravagante que você nunca adorou. É tempo de você ofertar de uma maneira generosa que você nunca fez. O tempo é agora. Concordo com o pastor Theo Hayashi quando ele diz que no céu você não vai precisar ter fé. Sabe por quê? Porque no céu tudo está pronto. No céu você não vai precisar de fé para curar enfermos, porque lá não tem nenhum inválido. Você quer ser usado para a cura de enfermos? É só agora. Lá em cima não vai ter mais. Pode ser que ao ouvir isso, algumas pessoas aqui agora estão recebendo o dom da cura. Receba e flua naquilo que você
precisa e naquilo que você deseja. Essa semana nós vamos ter aula na Escola Macário de dons espirituais. Eu já vou te afirmar, o Espírito Santo vai bagunçar a aula. E essa aula nasceu para ser bagunçada pelo Espírito Santo. O Senhor vai começar a equipar a igreja com dons. E eu quero te contar uma coisa. A hora de fluir nos dons é agora. Porque lá em cima não vai precisar mais. A hora de nós espalharmos esse evangelho é agora. Eu não sei você, mas eu tomei uma decisão para a minha vida. Cruzarei o oceano quantas vezes for necessário. Deixarei a minha casa quantas vezes for necessário, para que nós juntos estejamos firmados na nossa missão de cumprir a grande comissão. Fique em pé onde você está. A hora é agora. Antes de nós cantarmos uma música para encerrarmos o culto, feche seus olhos.